Salve, salve, você amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui, professor Gerson Pérez, falando do Clube Xadrez Online. Este é nosso curso de número 2 da trilogia. Nós temos o Pense como grande mestre, nós temos semana passada, e agora entramos no Jogue como grande mestre. Esse livro aqui é o meu queridinho, já estudei demais esse livro sozinho para o meu jogo, já estudei demais esse livro com os alunos, fiz inclusive conteúdos desse livro, resumos desse livro para outras atividades, outros cursos que a gente já realizou aqui no Clube Xadrez Online. Hoje, os mosqueteiros até agora são Antônio, Carlos, Gleidson. Opa, olha ele aí, o campeão. Arrebentou hoje o nosso torneio. Parabéns, garoto. Um dia eu vou ficar bom assim, sou. Michel, professor, tudo bem? Olha, o Sérgio foi o primeiro a chegar. Muito bem-vindos. Este, então, é o nosso curso de número 2 dessa trilogia. Na próxima semana, nós vamos fazer aquele que é considerado o patinho feio, o treine. Quase ninguém estudou o treine e foi um livro publicado bem depois. O da semana passada, o Pense, ele é de 71. Esse livro aqui é de 73. E depois de 81, que é o ano que faleceu o Kotov, que saiu o livro Treine, que é o da semana que vem. Cada um dos nossos cursos são 4 treinos. Este é o primeiro treino. Então, este nós vamos falar sobre o livro, o que tem nele, a importância histórica dele, quais são os pontos mais importantes, mais principais que eu vou recomendar para vocês estudarem. Porque, lembrando, é um curso apenas de degustação do livro, né? Primeiro que o livro é grandão. Nós vamos ter 8 horas de treinamento. O livro tem mais de 300 páginas. A gente não conseguiria estudar aqui. Um outro detalhe é que, nessa questão, por exemplo, de estudo de livros com direitos autorais, o Clube Xadrez é uma empresa, então ele não pode fazer aqui, né, uma cópia desse livro, estudar o livro todo. É só uma síntese dele, é como se fosse uma sinopse dele mesmo, ou seja, uma crítica da obra, ajudando o nosso aluno a entender, olha, quando eu pegar esse livro, o que vai ter nele? Por exemplo, nós fizemos o melhor do xadrez básico, focamos no capítulo 2 e capítulo 5, que para mim são os melhores. Agora, nesses capítulos, o que você vai observar? Por exemplo, voltando lá ao xadrez básico, no capítulo 2, olha, tem finais de torres e peões ali, muito, mas muito bem organizado. Você tem posição de Philidor, não tem a posição explicando como é que faz toda a ação ali defensiva. Você tem a ponte de Lucena, as teorias do Berger, a manobra de Sharon, tudo colocado ali de forma bem organizada, bem ordenada. Pronto, isso é um facilitador para o aluno. Isso não vai eximir o aluno de um estudo mais profundo, de um estudo próprio, né? Mas já vai ser para ele, digamos assim, uma ajuda. Se ele quiser estudar, ele já vai saber ali onde ele vai, e também, caso ele não vá estudar, isso aqui já é um resumo, já tem os tópicos principais. O que eu faço? Eu falo os pontos que eu gosto mais da obra, alguns até que eu não gosto, comparo com outras obras semelhantes, quando possível coloco alguma coisa de outros jogadores. Foi mostrada essa partida aqui, mas tem uma outra partida que é mais interessante, que eu gosto mais. Olha, foi mostrada essa partida aqui, mas no outro livro tem uma outra partida também de complemento. Então é isso. Tem coisas, às vezes, que encaixam com partidas que eu joguei, coisas que eu já fiz, e aí eu recomendo também. Então funciona assim. O livro chegou até mim de uma forma muito curiosa. Como é uma trilogia, curiosamente, eu não peguei o primeiro. Eu peguei este primeiro. E não fui nem eu que comprei a obra. Essa obra foi dada para mim através de uma família que eu dei aula há muito tempo. Eram 2 irmãos, foram inclusive campeões estaduais, esse é 93. A família toda escreveu uma dedicatória. Isso é 7/7/93. Agora,
Olha, a gente, quando é capivara, não tem jeito mesmo, né? Que eu conto para os alunos que eu sou um professor que joga, né? Então, o capivara, uma hora ele entrega uma peça, não tem jeito. Porque quando esse livro me foi dado, eu falei assim, peraí, jogue com um grande mestre, tá parecendo aquelas coisas de marketing para vender, né? Fique rico em 30 dias, né? Arrume um casamento em uma semana, aquelas coisas assim. Mas na realidade, passou um período, isso é 1993, passou um período, acho que eu fui jogar um torneio, alguma coisa, levei a obra comigo. Levei comigo e comecei a folhear. Rapaz de Deus, falei, puxa vida, todas essas dificuldades que eu estou tendo aqui para avançar, tem muita coisa legal aqui. Olha para vocês entenderem do conteúdo. Algumas coisas que tem aqui, por exemplo, valorização posicional. Como é que você faz uma avaliação da posição? A parte estratégica, a parte tática. Aí, olha só o que ele fala. Olha, as questões de meio-jogo, intuição posicional, as formas de luta, funcionamento do cérebro, como é que funciona o cérebro de um grande mestre. E ali achei um negócio muito interessante, classe de partidas. Partidas tempestade e partida calmaria. Às vezes a partida começa ali muito, mas muito agressiva. De repente troca umas peças e cai um final ali bem morno. Será que a gente continua dando lance agressivo ou será que a gente mudou isso? Será que a gente está fazendo ali outras ações condizentes com a nova posição? Deixa eu só falar um alô para o pessoal aí. O Antônio já está dando boa noite para a gente. O Michel, o Carlos, o Gleikson, nosso campeão aqui da noite. Parabéns, professor Michel, beleza? Olha, essa obra é boa, rapaz. Olha o Jamil aí. Tudo bem, Jamil? Sumido, seu moço. Então, Antônio, o Carlos, o Clóvis, o Gleikson, o Igor, o Jamil, o Michel, o Sérgio, que estão aqui com a gente. São os mosqueteiros do dia que entraram aqui para estudar. Olha só umas coisas interessantes. Olha só, análise e valorização da posição. Lista de elementos, está na página 28. Eu sempre trabalho aqui com os alunos essa lista de elementos, são 17 itens. Tem os constantes e os variáveis. As regras de Steinitz, casas débeis, peões débeis, e vai. Um monte de coisa. Isso está em um grande capítulo, com vários subcapítulos, chamado valorização posicional. Depois ele tem o capítulo 2, ele fala de planos. Plano monoescalonado, pluriescalonado. Capítulo 3, a visão combinatória. Como é que você consegue ali adquirir um faro para poder sair daquelas posições mais agudas. Aí ele tem um monte de subcapítulo, a teoria das combinações, e vai. Preparação, aprendendo com os campeões do mundo. E 4, cálculo de variantes. Cálculo de variantes. Olha só que bacana. Então, ele divide a obra em 4 grandes capítulos e muitos subcapítulos. Cálculo de variantes, o último. Visão combinatória. O plano e valorização posicional. Como nós vamos fazer aqui? Nós temos 4 dias de treino. Então, hoje eu vou discutir com vocês como se valoriza uma posição, como se estuda uma posição e encontra o plano. Ou seja, entende o que está acontecendo ali, mas no aspecto de valorizar e achar um caminho. Agora, plano mesmo é no capítulo 2, é amanhã, os tipos de planos e tal. A gente só vai entender como é que você faz um mapeamento, um raio-x da posição. Isso está no capítulo 1. Robervan chegando aí. Então, amanhã a gente faz o capítulo 2, que é de plano. Depois tem o capítulo 3, aí nós fazemos no terceiro dia, na quarta. E no último dia, na quinta, a gente faz lá a visão combinatória. Tá bom? Combinado? Certinho? Quem é que já leu aí, Kotov? Quem já leu esse livro aqui? Jogue como grande mestre. Vocês estão vendo que ele está surradinho o livro. Livro surradinho é bom, hein? Sinal que usamos ele bastante. Quem é que já estudou esse livro?
Alguém tem alguma referência desse livro aí? Quem já leu? Quem já leu? Quem já leu? Tem em português? Não, tem em português não. Só vi em espanhol, eu não comprei. Ou inglês ou espanhol. Gente, livro em português não tem. Tem um ou outro aí, não. Tem um monte, né, gente? Tem centenas. Cleidson, até hoje eu nunca li um livro de xadrez, mas estou preparando uma lista. Este com certeza está entre os que eu farei questão de ver. Aí, que beleza. Rapaz, isso aqui é gênio. O cara arrebentou todo mundo hoje no torneio. Não li nenhum livro. Imagina se tivesse lido, hein? Aí, pessoal, a primeira dica é pegar a página 28. Nossa, professor, já vai pular um monte de página assim? É, pois é. Na página 28, ele vai falar sobre análise e valorização da posição. Análise e valorização da posição. E aí, chega na página 30 e 31, que é muito interessante. Vai ficar difícil de vocês verem, é porque o livro está bem surradinho, mas tem uma lista de elementos. Ó, do lado esquerdo, do lado direito do livro, tem uma lista de elementos. No total, eles dão 17. Então, o Kotov separou assim, ó, 12 são constantes. São vantagens grandes, que você pode apostar nessas vantagens para tentar ganhar. E 5 são vantagens variáveis. Como se fosse um trampolim que você usa aquela vantagem para pegar uma das outras 12 para aí sim apostar nelas, em uma delas para o ganho. Tá? Agora, por que ele tratou disso? Vamos imaginar o seguinte, você chega lá no médico. Você chega no médico, tem claro assim aquela entrevista que ele faz com você, ele vai te olhar ali e tal, mas ele vai pedir um monte de exames. Você vai fazer ali um check-up, um monte de exames, beleza. Então, o que o médico vai fazer, digamos assim, voltando para o xadrez, valorização posicional, o mapeamento que ele vai fazer e o diagnóstico que ele vai fazer não é um chute. Ele fez a entrevista, fez a parte clínica e pediu para você fazer um monte de exames. Estes exames, olhando lá, ó, índice para cima, para baixo, é assim, doutor, nós temos um doutor aí, Antônio, é assim mesmo? Aí ele olha os índices ali, ó, se tiver para cima, tiver para baixo, ou seja, tem um guia, não é um chute de como você encontra um caminho para dar um remedinho e a pessoa melhorar. Beleza. Vamos colocar uma oficina mecânica. Vamos imaginar aí revisão de carro em concessionária. Você chega lá, deixa o carro, ele já sabe o mecânico o que fazer nos 5 mil, nos 10 mil, nos 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. O cara adivinha, não andou no carro. É que ele tem um checklist. Ali, ó, exame físico, exames complementares. Tá vendo como que é que faz? Não é chutado, não, cara. Tem todo um esquema ali para você fazer o check-up. É uma coisa, o checklist do carro. Então, 5 mil, tem que olhar isso. Beleza. Então, aquela decisão que é tomada em outras áreas, falei medicina, falei a parte de mecânica, vamos imaginar uma obra, um prédio. Aí chega lá um chefe de segurança da obra. O que ele vai olhar? Checklist de novo. Tem o capacete? Tá, beleza. Tem o calçado adequado? Tem o cinto? Tem a roupa adequada? E ele pega lá e vai fazendo o checklist. Então, para ver se tá tudo certo ou não, é um mapeamento. Ele não chega simplesmente e vai fazendo ali um chute sobre o que precisa agir, o que ele tem que fazer. No xadrez é desse jeitinho. Quando você tem que valorizar a posição, fazer uma leitura posicional, tem um checklist, tem uma lista de elementos que você trabalha. Professor, eu já vi outras listas que não do Kotov, de fato. Eu mesmo já trabalhei aqui com o Pacman, 6 itens. Já trabalhei com o Silman, 7. E agora nós temos o Kotov, 10 e mais 7, 17. Então, se você, por exemplo, está jogando um torneio Blitz 3-2, 5-0, uma lista maior dificilmente vai te passar pela cabeça. Uma lista como a do Pacman de 6 é quase que automático. Segurança do rei, beleza, material, qualidade de cada peão, como que estão as peças.
estrutura de peões e harmonia. Pronto, rapidinho você já vê, segundos você já consegue ver. Agora, a do Kotov é uma lista mais extensa, mais profunda. Então, vai ali mais para o xadrez rápido, o xadrez pensado, tá bom? Então, vamos lá. A lista dele é assim, ó. Eu vou colocar de um lado, para vocês fazerem depois esse balanço, vou colocar de um lado os itens que nós vamos chamar de itens principais e depois os secundários. Então, são itens constantes, são itens grandes, são itens importantes. Quando a gente bate o olho numa posição, qual que é a primeira coisa que a gente tem que olhar, pessoal? Quando você vai avaliar uma posição, qual que é a primeira coisa? Ó, então aqui são os constantes, são os maiores. Ó, o Gleidson está pensando na estrutura de peões, o Antônio já no material. Então aqui são os constantes. Pronto, beleza. Então nós temos aí os constantes, legal. Agora, quais itens que nós vamos avaliar? Vocês aí já estão colocando, que vocês acham que são os mais interessantes. Ó, é muito comum a gente ver material ou segurança do rei primeiro. Estrutura de peões também acontece demais, né? Toda hora a gente vai ter e já já vai aparecer. Então, segurança, material, estrutura, isso, legal. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, vamos colocar no nosso item 1, vamos colocar... Deixa eu arrumar aqui, senão essa cor não vai dar certo. Pessoal, primeiro item, então, segurança dos reis. Opa. Faltou algo aqui. Então, quando eu bato o olho numa posição, vou resumir aqui para ficar mais fácil. O 6. Depois o material. Depois vamos colocar blocos de peões. 4. Vamos de peão passado. Rapaz. Peão passado. O 5, casas fracas. 6, nós vamos de par de bispos. 7, centro sólido, centro de peões, mais sólido. Centro de peões. 8, debilidade periférica. Certo. Ó, então vamos lá. Reis, material, blocos de peões, peão passado, casas fracas, par de bispos. Ó, o Michel está lembrando aí do posicionamento das peças.
Fidelidade periférica. O problema é o alinhamento, Antônio. Quando eu soltar aqui, ele vai direto e aí eu não vou conseguir fazer. Tem que fazer tudo dentro desse quadrinho. Mas agora já não tem letra de médico já, ó. Já está facilitando para o pessoal. Está faltando um dos primeiros itens ali, ó. Blocos de peões, peão passado, casas fracas. Ah, os peões fracos, né, gente? Está faltando peões fracos é lá na frente. Casas fracas, peões débeis aqui. Peões débeis. Aí o 10 é simples, que é colunas. 11, fileiras. 12, diagonais. Pronto. Deve estar aparecendo para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Vamos ter que olhar os 6. Isso tudo dita plano. E esses planos... Conseguiu? Esses planos... Só esses peões débeis aqui, que essa lista até a ordem aí, cada um coloca a sua ordem, né? Ele só colocou os itens, mas sem uma ordem específica. Mas são, então, itens constantes, que dá para você brigar ali pela vitória, tá bom? Então, agora vamos para os nossos outros itens ali, que são itens secundários. Então, vamos botar os itens secundários. Itens secundários, ok. Pronto, então nós temos os itens secundários. O que seriam esses itens secundários? São mais 5. Por exemplo, peça fora de jogo. Peça fora de jogo é um item que tem bastante peso. Nesses itens secundários. Sempre a gente joga uma partida e tem peça fora de jogo. Vou botar 13 aqui, né? Peça fora de jogo. Tá? 14. Pressão no centro. Centro. Não é bem centro de peça. É pressão no centro exercido por peças. É como se fosse um centro hipermoderno. Centro, só que por peças. Aí 15. A gente tem desenvolvimento. 16, espaço. 17, harmonia. Essas coordenadas. Pronto. Veja aí se vocês conseguem ler. Ficou à direita os secundários. Ficou mais ou menos na cor, né? Então, hoje, os mosqueteiros do dia são Antônio, Carlos, Gleidson, Igor, Jamil, Michel, Paulo, Robervan, Salomão e Sérgio. Antônio, variáveis, tensão central. E centro, ele trabalhou de duas formas. Ele trabalhou o centro de peões, tá no nosso item ali 7, e trabalhou a pressão no centro exercido por peças, que é um centro hipermoderno. Sendo atacado por peças mesmo ou até distância, os fionquetos. Gente, posicionamento de peças também entra. O posicionamento de peças eu vejo muito ali no Pacman, ele trabalhar peça a peça. A sua dama comparada com outra dama, o bispo comparado com outro bispo. Quando a gente estuda o Silman, ele tem isso lá. Ele começa, inclusive, com peças menores.
Compara seu cavalinho com o cavalinho do outro, bispo com bispo. Aqui, errei aqui. Esse desenvolvimento aqui não está muito bem desenvolvido, não. Está faltando um V aqui, mas vocês já sacaram, né? É desenvolvimento de peça. Então, no posicionamento das peças também entra, Michel, para abertura e desenvolvimento. E depois, onde que a gente poderia colocar? A questão da harmonia. Se as peças estão desenvolvidas, coordenadas, quer dizer, vai gerar harmonia no jogo, né? Beleza, então vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a coisa na prática. Tem esses itens aí, eu vou colocar uma posição e nós vamos trabalhando essa posição, todos os itens, até encontrar aquele que tem desequilíbrio. Então, qual que é a ideia do Kotov? Que você coloca como se fosse na balança. Vai fazer um balanço da posição. Você faz o mapeamento, tem um item que está desequilibrando. Por exemplo, par de bispos. Se o item par de bispos está desequilibrando, a gente vai lá em cima dele, valoriza esse item. Então, essa é a ideia. Tá bom? Beleza. Vamos lá, então. Vou tirar aqui e a gente vai fazer item por item. Só que não é nessa partida. Vamos seguindo um pouco mais. Aqui, beleza. Então, pessoal, nós estamos com uma posição. Vou colocar aí para vocês. Pronto, já apareceu. Ok. Tudo certo aí? Vocês estão vendo essa posição? O rei está em H2. Tá belezinha? Tá. Então, vamos lá. O primeiro item é segurança do 6. Ô, professor, por que eu olho segurança do 6? É porque pode gerar plano. Se você tem o seu rei aberto, o que pode acontecer? Você pode ter que trazer peças para socorrer esse rei. Então, o mapeamento, a leitura da posição, indica que o plano adequado é você levar as peças e proteger o seu rei. Então, você já sabe o que fazer. A posição indicou isso. E isso aí ele fala exatamente das regras do Steinitz. O Steinitz tinha a seguinte máxima: toda posição se caracteriza por certos indícios. O que a gente busca na posição? Indícios. Se tem alguma coisa boa do nosso lado, você vai valorizar, é um indício. Se tem alguma coisa ruim do nosso lado, você vai tentar corrigir, você vai tentar proteger. Se tem alguma coisa boa do outro lado, você vai tentar anular. Se tem alguma coisa ruim do outro lado, uma casa fraca, você vai entrar na casa fraca. Um peão fraco, você vai bater nesse peão fraco, ele vai virar alvo. Então, é para isso que a gente faz essa avaliação, para buscar esses indícios que falava o Steinitz, primeiro campeão do mundo e criador da escola moderna. Então, o xadrez teve, claro, um bom desenvolvimento em 1777, com várias outras contribuições, mas basicamente com Philidor, né, que, através da análise do jogo de xadrez, o livro que ele lançou, colocou luz aí sobre muita coisa. Mas Steinitz foi diferenciado, porque a base da escola que a gente tem hoje é exatamente ali a segunda metade do século XIX. Você imagina lá, 150 anos atrás, ele foi campeão mundial oficialmente em 1886, mas desde 1866 ele já era considerado o melhor jogador do mundo. E ele colocar essas teorias. Né? Você tem uma escola anterior, uma escola romântica, que mandava você ir para cima, fazer gambito, peraí. Inclusive, nos tempos de jovem dele, ele era extremamente agressivo. E depois ele começou a formular, então, uma escola. Peraí, para eu tomar um processo de decisão aqui, o processo de tomada de decisão, ele vai se basear em indícios. A posição tem que me dar alguma coisa para eu trabalhar com ela. Inclusive, se não tiver nenhum motivo ali, tático ou estratégico, você não precisa fazer nada. Segue melhorando as peças, né? Não existe nada ali que você pode apostar, ainda vai surgir alguma coisa.
na estratégia ou na tática. Então, vai jogando as peças, coordenando e tal, até surgir alguma coisa. Sem indício, não tem jeito. Então, é essa a ideia. Você vai buscar indícios. Olhando uma posição dessa, que foi jogada pelo Stalberg e Boleslavski, foi jogado no torneio de candidatos 53, essa posição está lá no livro, Zurich 53, do Breustein, e ele, a partida está lá comentada, e ele traz essa posição crítica aqui, a gente vai buscar um item. Se for o rei, nós vamos apostar nisso. Se é para atracar o rei do adversário, vamos juntar nossas peças e vamos lá. Não é alguma coisa com o nosso rei, vamos juntar nossas peças e defender. O 2 é material. E assim vai, como a gente fez a lista. Então, temos a posição aí. O que vocês acham desse rei, das brancas e das pretas, se alguém corre risco? Se dá para, nesse mapeamento, nessa leitura que a gente está fazendo, se dá para encontrar alguma coisa que gere plano. O que vocês acham aí? A leitura da posição gerar algum tipo de plano. Nosso amigo Wesley chegando aí. Então, vocês podem participar pelo chat, podem escrever aí. Ó, os dois parecem estar bem seguros. Legal. Ó, as brancas estão um pouco melhores, à custa do maior espaço, melhor coordenação de peças, melhor controle de centro, com possibilidade de avanço aí 5. Os 6 estão seguros. Ó, o centro das brancas aparentemente melhor. Tá? Então, vocês vão olhando, material, par de bispos, casa fraca, peão fraco, e vai, coluna, fileira. Então, tentem descobrir aí o que vocês apostariam nesta posição. Esta posição vocês trabalhariam com o quê? Ó, o Igor já observou que os 6 estão seguros, tem que ir para outro item. Centro das brancas, aparentemente está melhor, e a dama das pretas bem ativa ali na ala da dama. Ó, o Igor já tem encontrou lance, ele acha que tem que fazer F5. F5, então, já começa um ataque na ala do rei, começa uma ação ali, né, sobre o adversário. Beleza? Então, que item vocês apostariam aí? Então, o que vai ditar o plano para a gente? A característica. A característica da posição dita o plano. Ó, Michel está gostando do centro móvel de peões. O Wesley quer abrir linhas. Beleza. Então, ó, vamos fazendo a avaliação aí e tentando, do item que vocês acharem que é o item dominante, vocês vão fazer lance em cima. Ah, professor, essa é a minha jogada candidata. Eu encontrei este lance e agora eu quero explorar esse lance, esse tema com determinado lance. Aí, gente, alguém mais? Bom, pessoal, o desequilíbrio aqui maior tá aqui, ó. Cabe bem um G4 e em seguida E5. G4, G5, teria que fazer cavalo H5, né? Na hora que você chegar lá em G5. Robervan tá gostando do F5. Ó, esta posição existe um equilíbrio dinâmico de debilidade.
dentre tudo o que a gente tem aí, os 17 itens, o peão de D6 é o peão atrasado numa coluna semi-aberta. Está aberto para o branco, fechado para as pretas. O branco pode atacar o ponto D6. Já para as pretas, o peão que elas vão atacar é o peão de E4. Esse peão, então, ele está atrasado também numa coluna semi-aberta. Quer dizer, vai ter pressão em cima dele. Já tem, né? Tem a torre, tem o cavalo, tem o outro cavalo. Então, é assim que a gente vai avaliando posições. Você descobre os temas, às vezes tem mais de um tema, né? Aí você tenta encontrar o dominante. E vai encontrar lances em cima. Por exemplo, se fossem as brancas aqui, o problema então, professor, está em D6, não está? Peão atrasado? Tá. Então, agora eu tenho que trabalhar as minhas peças para atacar D6. Como que eu poderia fazer isso? Poderia jogar um torre D2, poderia fazer um torre de ED1. Peraí, eu posso fazer isso? Eu também não tenho um problema? Quantos ataques? 1, 2, 3. Quantas defesas? 1, 2, 3, 4. Se tiver o mesmo número de ataque e defesa, não pode tomar, né? Então, aqui ainda está sobrando uma defesa, porque só tem 3. Opa, mas espera aí, ele pode fazer torre E7 e aumentar a pressão. Então, o problema do cavalo F3 é que você perde a defesa de G2. E D6 ainda está defendido, né? Então, tem um ataque e uma defesa. Se você faz torre D2 para poder jogar torre D1, fica E4 sem defesa. Então, existe um equilíbrio dinâmico, vocês estão vendo? Quando o branco tenta se mexer para atacar D6, ao mesmo tempo dá problema para ele em D4. Então, o tema desta posição, do Stauberg e Boleslavsky, do Zurich 53, é exatamente peão fraco. Entendeu? Ó, Robervan está querendo E5. Isso, mas E5, Robervan, o que acontece? Some a debilidade do branco e das pretas. Toda vez que você jogar E5, vai desaparecer esse e vai desaparecer esse. Não é isso? Ó, cavalo F3. Cavalo F3. O que ele já faz? Torre E7. Parceirinho, você quer pegar meu peão de D6? Pode pegar, bichinho. A hora que você tomar lá vou eu aqui pegando também o G4. Então, é um por outro. Troca uma debilidade por outra debilidade. Aí ele faz cavalo G1, isso é a partida. Stauberg e Boleslavsky. Isso já não sou eu fazendo lance mais, né? Eu estou seguindo a partida. Então, agora gerou a defesa. Está atacado D6, está defendido E4. Aí volta para D6. Espera aí, não está ganhando ali? Não está ganhando o peão de D6? Se cair D6, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Opa! Mas se por acaso eu for lá, ele pode tomar aqui. Aí ele tira uma das defesas. Olha que coisa curiosa. Ele tira uma das defesas. Puxa. Tá vendo? Então, o que acontece? Tem um ataque em E4, tem um ataque em D6. Seguindo. Porque iria tomar em C3, ele fez bispo D4. Agora, ele muda a rota para C4, que também é uma debilidade. Porque tem uma cunha aqui, né? Ele não consegue fazer B3. Caiu D6, caiu C4. Não caiu exatamente E4, mas ele manobrou e caiu C4. Voltou para D1, bispo E6, dando F2, F6, porque agora o bispo pode sair para F7, para G8, e bispo F7. Beleza? Entenderam aí essa dinâmica do jogo? Debilidade em D6, debilidade em E4. Então, houve um jogo aí de luta por esses pontos. Atacando o peão de E4 e atacando o peão de D6.
certo? Tudo isso em função de temas. E o tema que nós vimos são os peões fracos. Ficou da parte da esquerda. Constante. Itens que são maiores, que dá para brigar pela vitória. Agora, este jogo aqui, o anterior, Sebotivnik e Flor. Isso aí é o torneio de Moscou, Campeonato de Moscou 1936. Qual que é o item que desequilibra aqui? Ganhou essa posição Botvinnik. Botvinnik jogou aqui e ganhou. Vamos tentar de novo fazer o mapeamento, a leitura da posição, entender o que está acontecendo, buscar temas, encontrar o tema dominante, em cima do tema dominante, fazer o lance. Agora, gente, isso aqui é um exercício, né? Fazer cara, que troço chato, tem difícil. Tem que ter uma listinha. Tem que ter a listinha. Tem que ter a listinha. Eu vou deixar lá no grupo de alunos, tá? Essa listinha. Eu vou deixar 3. Vou deixar a do Kotov, a maior, a do Silva, que é intermediário, e vou deixar a do Pacman. Assim que terminar a aulinha hoje, eu deixo lá, tá bom? Ó, casa D6 é um bom posto para o cavalo, então a casa fraca, o Wesley observou. Michel, peões atrasados em B, ó. B das pretas e D das brancas. Boa! Peão atrasado. Debilidade aí dos peões. Olhando a qualidade de cada peão, você tem peão atrasado, peão avançado, peão dobrado, peão isolado, peão colgante, semicolgante, aqueles suspensos, e também peões bloqueados. Não por peão bloqueado por outro peão é normal. Peão bloqueado por peça, que mata, imagina um peão bloqueado por um cavalo. Mata a natureza do peão, né, que é a do avanço, e o cavalo fica bem, você não consegue tirá-lo. Ele fica atrás do peão, é a dificuldade de você tirá-lo. Especialmente se aquilo for uma casa fraca, né? Não tem peão para tirar. Então, Wesley falou da casa D6 fraca. Aí, Wesley, se D6 é o seu ponto de desequilíbrio, então agora vamos ver como você vai explorar. Aí tem que ir atrás dos lances. Então, uma primeira parte, ela é o quê? Estratégica. Você vai lidar com o jogo posicional, vai entender a posição. Numa segunda parte, você vai trabalhar com concreto, com cálculo, para explorar o que você identificou na posição. Ó, o Gleikson está gostando do cavalo B1, A3, C4, D6. Explorando a casa D6. Muito bem, que a gente já tinha visto que era a casa fraca. Então já temos aí, ó, peão fraco em D6, peão fraco em B7, peão fraco em B3, peão fraco em E6. O de A5 é avançado, porque perdeu o apoio do peão de B7. Temos a questão da casa fraca. Então, você bate o olho na posição e vai atrás do quê? Do que desequilibra. Daquilo que você tem de bom para poder explorar e o que há de problema nele, você vai em cima, vai virar alvo. Se você tem um par de bispos, você vai potencializar o seu par de bispos. Você tem uma maioria de peões numa das alas, vai valorizar. Se ele tem um peão atrasado, você vai bater nesse peão. Se ele tem uma casa fraca, você vai bater nessa casa fraca. E assim vai. Antônio, mesmo porque a peça que menos joga é o cavalo, é preciso melhorar a posição dele. Joia. Então, foi isso mesmo. Vamos ver como é que ele jogou. Então, o campeonato de Moscou aqui, 1936, cavalo B1. O nosso campeão hoje está inspirado, já achou aqui o plano. O Wesley tinha visto já o ponto D6. Dama F8. Lá vai ele, ó. Essa retirada da dama é para passar o bispo e o bispo ficar, então, protegendo B6 e D6. Só que imagina, gente, se tomar aqui, né? Se tomar, toma de E. Peão passado defendido a 2 casas da coração e ficamos com um problema em E6.
atrasar na coluna semiaberta e casa fraca E5. Ele joga a torre B8. Agora tem uma problemática curiosa. As casas que a gente poderia dominar, casa fraca D6, B4, D5, D4, D6. Então, eu sempre falo com os alunos trabalhar com peso 1 e peso 2. Peso 1 tem a debilidade, mas não é explorável. Peso 2 tem a debilidade e é explorável. D6 é peso 2. Agora, vamos olhar as colunas. A melhor coluna é a aberta, que não tem peão. A segunda é a semi-aberta. Aberta do seu lado, fechado do outro. Ou, no caso, para o outro, aberto do lado dele, fechado do outro lado, porque tem peão. Agora, vamos imaginar uma coisa. Nesta posição, só tem uma semi-aberta para as pretas, é a D. A torre já está lá. Tem uma semi-aberta para as brancas, é a F. Mas tem uma coluna fechada, que é aquela que tem peão, que você pode buscar a abertura dela. O que a gente poderia fazer? Cleison, não sei como aproveitar, mas aquele peão de B7 está pedindo para ser tomado pelo cavalo. Inclusive tem até cavalo agora. Essa posição é possível, o cavalo toma B7. Não foi feito na partida, mas era algo factível. O cavalo toma B7, dama C6. Então a coluna B, que é o que ele joga, ó, exatamente batendo em B7. Agora ele quer fazer B4, vai forçar a abertura da coluna. Dama D8, B4, aí toma. Toma em D6, a toma de E para bater lá em E6. Dama 5, torre B3, torre E8. Dama, dama 8. Então, aqui que o Botvinnik fala uma coisa curiosa. Ele aprendeu a jogar xadrez mais velho, né? Aí ele fala que essas capivaradas que é comum quando você é mais jovem, que acontecia com ele quando era mais velho, porque ele não desenvolveu aquele xadrez como se fosse o cara o nativo, né? Você está estudando línguas, o cara nativo ele tem aquela facilidade natural. Igual hoje tecnologia, o imigrante digital, aquele que não nasceu na era da tecnologia, ele sempre vai tendo uma dificuldade maior. E ele cita, inclusive está lá nas partidas seletas, é um curso que nós fizemos aqui em 3 volumes, 1, 2, 3. Ele cita isso, que esta posição aqui, ele já levou um monte desses. Olha só o que ele fez. Torre 3, está tudo certo, atacando lá. Aí, Michel, agora o Gleison tá feliz aí, ó, o B7 está sendo atacado. E aí ele fez algo que não podia, ele jogou dama C4. E posições como essa, ele falou que já levou um monte. Que os caras sempre faziam uns truquinhos em cima dele. E ele coloca essa questão de ter começado mais velho no xadrez, aquilo que era natural, como a parte tecnológica que a gente fala, do imigrante digital, não era tão natural para ele. Ele tinha que fazer agora rei G1, ele tinha que fazer rei aqui, e era simples. Dama C4, passa a torre para cá, então tem um ataque, 2 ataques, 3 ataques, e é feita a defesa aqui com a própria dama também. Mas ele jogou dama C4, levou uma pedrada agora. O Flor tentou dar um corretivo nele. Ele ainda ganha a partida, mas ele passa uns apertos agora. Que aperto que ele passa aí? Enquanto vocês pensam, o Preta joga e exclama. Hoje nós estamos com o Wesley, o Sérgio, o Salomão, o Bervan, Michel, o Jamil, o Igor, Gleison, o Carlos e o Antônio. Obrigado demais por prestigiarem esse início de curso. Semana passada nós tivemos o Pense, esta semana o Jogue. Semana que vem nós vamos trabalhar com o treino. Antônio, Michel, Carlos, tá todo mundo vendo o tático aí querendo ganhar da minha do Botvinnik, hein? Como pode isso? Mas que é isso, menino? Olha, que maldade. Se fizer peão, peão toma, cai a dama. Que coisa. Aí que ele fez? Tirou a dama. No que ele tirou a dama, levou mais um truque. Qual foi? Pessoal, se tomar um passando C5, tá? Dá problema de novo. Então, estava tão simples para jogar, bastava ele jogar rei G1 ou rei H3 e seguir o plano normal, dama C4, torre B2 ou torre B1, passava para a coluna E e pressão
lá em E6, peão atrasado no plano semiaberto. Então, agora vem o segundo truque, a segunda mágica aparece agora. Ó, o Antônio já achou torre e toma lá. Ó. Beleza, Antônio. Joia. Vocês estão gostando desse também? Ó, é o alinhamento do rei com a dama das pretas que atrapalhou o plano das brancas. É exatamente isso, que é o dump, né? Que é a ideia do livro do Júlia Pertosa. Então, são 5 temas, o A é o alinhamento. Quando você tem um alinhamento vertical, horizontal, diagonal, dama e rei e dama, algo que dê para explorar na linha, né? Vertical, horizontal, diagonal. Então, pessoal, o Flor já mandou lá um torre D6 aqui na cabeça do Botvinnik. Então, agora não tem jeito. O Botvinnik tomou, ele jogou C5, rei H3, que era isso que ele devia ter feito antes de fazer o dama C4, resolver essa técnica defensiva. Resolve o problema defensivo, depois você vai para o ofensivo. Dama C7, então essa posição ainda ganhou, mas deu um trabalhinho aí. E agora dama E8. E aí B6. Olha só a quantidade de lances que precisou jogar isso. E aí entrou em B5, aí não tem jeito. Mas deu um trabalhão. Agora aqui, olha como era simples, gente. Rei G1, né? Ele cita, ou o próprio rei H3. Então, estrategicamente ele jogou brilhantemente, mas pecou no tático. Próximo lance agora, dama C4. A dama protege aqui. Libera a torre dele, passa para E2. Como é que vai defender isso? Não cai nada e tem pressão terrível aqui em E6. Que é um tema, né? Peão atrasado com o lance semiaberto. Mas ele ainda ganhou. Passou os apertos ali. Quase que o Floyd dá uma carimbada nele, uma rasteirinha nele. Mas ele se segurou ainda. Ok? Então, ó, surgiu um tema, que era a casa fraca D6. Foi feita uma manobra para poder explorar. E olha que coisa interessante. Do tema, é isso que é importante. Você vai administrando. Existiu um tema, casa fraca. A casa fraca aqui desaparece. Tem um peão lá. Opa, mas surgiram 3 temas agora. Peão passado, que está na nossa lista, a 2 casas da coração. Peão atrasado, na coluna semi-aberta agora. Antes era só atrasado. Era peso 1, agora virou peso 2. E apareceu uma casa fraca aqui, sim. Então, surgiram outros temas. É exatamente essa administração dos temas. Você passando de um, por exemplo, você está tocando uma posição ali de par de bispos contra 2 cavalos. Uma hora você sente que se fizer bispo toma cavalo, você vai ter um final tranquilo de jogar de bispo contra cavalo. Então, você abre mão de uma vantagem par de bispos e ganha com uma vantagem de bispo contra cavalo. Às vezes, essa vantagem naquela posição pode ser mais fácil. Nessa posição não tem contra-jogo, avançando os peões do rei, porque o rei... Isso. Boa, Gleison, maravilha. É isso aí. Pessoal, beleza? Vocês estão entendendo como que é a ideia do Kotov? Essa obra é de 73, é o ano que eu nasci. Em 73, para mim, eu já falei isso aqui para os alunos, venho falando há muitos anos, existia uma cortina e o Kotov abriu essa cortina. Falou, é aqui, na antiga União Soviética, então aqui é assim que a gente treina. Ele falou de cálculo, ele falou de tática, falou de estratégia, falou de plano, falou de... olha o Pense, é um livro inteiro falando de análise e cálculo. Né? O outro treine, quer dizer, ele abriu lá as cortinas, é assim que a gente faz. É um negócio mais reservado, mais escondidinho ali. Essa trilogia dele realmente foi fabulosa. E olha que isso o terceiro livro saiu em 81.
Quer dizer, o muro só cai em 90, né? 9 anos depois. Quer dizer, ele fez isso lá ainda com um ambiente todo fechado, né? Períodos ali mais graves de Guerra Fria, de esconder conhecimento, aquela rixa ali, né, nos Estados Unidos e tal. Então, realmente foi algo extraordinário que ele fez. Se pensar em treinar como GM, não tem como não virar. É isso aí, Michel, não tem jeito. O cara treina como GM, joga como GM, pensa como GM. Puxa, engraçado que a gente tenta treinar como GM, tenta pensar como GM, jogar com GM, mas a síndrome do capivara não desgarra da gente, é custoso. Tem uns que saem, né? Tem um círculo, a gente fica girando ali, né? Tem uns que conseguem sair desse círculo, né? Mas capivara agarra a gente aí, não é fácil sair desse círculo, não. Vamos lá, gente. Ó, se tiver dúvida, vocês falam, tá? Que aí eu repasso alguma coisa. Agora, glicoric e zabo. Vamos ver o que vocês conseguem identificar nessa posição. Então, hoje, o que a gente está trabalhando? Como se fosse a teoria na prática. Listamos elementos, né? São elementos já conhecidos, os que são constantes, os secundários, e agora vamos tentar identificar e trabalhar em cima deles. O que vocês observam nessa posição aqui? O que seria de elemento que vocês encontram? Como explorar? Então, vocês vão em busca de quê? De tema e depois de lances candidatos que vão encaixar naquele tema, ou mais de um tema, às vezes. Então, busca por tema, mapeamento, e aí colocar lance na peneirinha ali e começar a fazer o filtro.
Ó, temos aqui coluna B aberta. Leison, nessa posição não tem contra-jogo avançando os peões do rei. Ah, tá. Essa era da posição anterior. Beleza. Coluna aberta, o Michel. Cavalo C5, explorando a coluna B. Então, a casa fraca C5 mais a coluna B. Bispo mal das brancas, isso da mesma cor. O bispo mal é olhado os peões próprios, mais centrais. O Igor, D4, ok. Cavalo F3, segurando D4. Preciso eliminar o cavalo de C6 para liberar o cavalo de B3. Acho que o cavalo vai para F3, depois D4. O de C7 tá atrasado depois. O peão de D5 parece ser difícil de ser sustentado. Então vamos lá, agora vamos tentar encontrar lances, então, que encaixam nisso aí que vocês acharam. Ó, peão de D5. Parece ser difícil ser sustentado, Antônio. Muito bom. Bom, se a gente então for tentar descobrir qual que é o problema maior também é nos peões, né? Dobrado. Aqui nós já passamos, foi a primeira posição que nós estudamos. Tinha problema em peões. Os peões de D6 e E4. Agora aqui, ó, tem o avançado, tem o atrasado, tem o dobrado. Tem bloqueado, mas bloqueado por peão. Só que tá isolado, né? É problemático também. Agora, qual que seria o lance? O lance que o Glicoric fez, o Glicoric era o grande especialista na Índia do Rei. Estudei muito o Glicoric, eu sou jogador de Índia do Rei. Cavalo F3, já foi falado aqui. O Blakeson, perdão, mostrou todo o roteiro que ele faria, né, cavalo F3. Aí vai brigar pela coluna B, também foi falado da coluna B. Ó, cavalo D4, toma de cavalo, toma de peão, para poder unir os peões e proteger lá. Agora, bispo B4. Bispo B4, torre A1, torre B5. Então, esta posição não é uma posição boa para as brancas. Essa posição é uma posição boa para as pretas, por conta dos problemas que as brancas tinham também. A gente fez uma leitura só dos peõezinhos das pretas, né? Ó, agora ficou com um problema lá em A5 e com a coluna B. A forma mais fácil aqui é troca uma das torres e vai pressionando as debilidades. Né? Pressiona aqui, aqui. O bispo vai ficar mal também, é outro tema. Não. Acabou caindo e perde o final. Então, voltando à posição, vamos ver onde estão as fraquezas das brancas. Uma fraqueza, outra fraqueza. Aqui dá para jogar G3, então basicamente essas duas. O que mais que tinha associado aí? Tinha associado a coluna B, que ele explorou, e o que foi falado antes aqui também, a questão do bispo, o bispo mal. Então, o bispo mal, o problema dos peões e a coluna B, que as pretas acabaram dominando, foi o que deu a vitória para as pretas. Agora, e as brancas? As brancas tentaram consertar a sua estrutura, deu certo, né? Melhorou o cavalo, tomou o peão, depois você tomou aqui, ajustou a estrutura, mas havia outros problemas. O bispo ficou muito mal, ainda teve o problema da coluna. Beleza? Vou pegar o próximo. Então, essa posição aqui é a posição Makugonov e Andreevich. Não, Makugonov contra Botvinnik. Isso aqui é 1943. Andreevich Makugonov e Mikhail Botvinnik. 1943.
O branco acabou de jogar G3. Tem um problema nesta posição. Qual que é o problema? Deixa eu voltar um minutinho. Como é que é a história aí? Você acha que tinha tomado de bispo aqui? Mas e o C5? Esse aqui? Mas difícil também, né? Porque tem esse, ó. Acho que a posição realmente é um pouco pobre aí. Tem problema dos dois lados, mas o branco teve mais problemas. A coluna acabou ficando com as pretas e o bispo não muito ativo. E quando tirar esse bispo aqui, vai vir a mesma ideia. Foi B5 de novo. Então, acho que qualquer plano aqui teria dificuldade mesmo. Vou voltar lá. Então, tá aqui, tem um problema nessa posição. É engraçado quando a gente bate o olho na posição, as pretas tinham um monte de problemas nos peões. Mas o branco tinha problema em peões, mas só dois. Só que tinha o bispo mal e também a posse da coluna, que podia ser dos dois, acabou sendo das pretas. Botvinnik aqui ficou melhor por causa de um dos itens que nós trabalhamos, um dos 12 itens, dos itens constantes. Ó, o Carlos lembrou das casas fracas. O Carlos, quando é um conjunto de casas fracas, como é que chama? É um conjunto de casas fracas. É a debilidade periférica. Você tem, então, casas brancas e casas pretas. Por exemplo, esse bispo, se ele tivesse aqui, ia ficar uma beleza, né? Porque ele protegia, ajudaria a proteger essas casas. Mas ele está na área da dama. Então, numa posição como essa aqui, seria mais interessante, porque acabou de dar o cheque, foi feito G3. Seria mais interessante fazer rei F1 que G3, porque acentuou a debilidade nas casas brancas. Isso, dama H3, exatamente. Explorando a debilidade periférica. Aí pode ter outras coisas associadas. Por exemplo, E4 é uma casa fraca. A casa mais difícil aí, talvez, para as brancas seja E4, né? Se conseguir dominar essa casa, que é central, pode um cavalo ficar bem. Mas aqui está protegido pelo bispo. O cavalo está cravado, mas ainda tem um bispo. Então aqui tem problema de segurança do rei, tem problema da debilidade periférica. Aí a partida seguiu assim: dama H3, Botvinnik, que é o que o Antônio recomendou, rei F2, bispo tomou, ó, bispo F5, como nós falamos, aqui. Aí a gente viu de novo, ó, o que vai acontecer? Ele vai trocar, vamos ficar com esse cavalão aqui, então, cavalo dominante, cavalo melhor que bispo. E agora vai buscar abrir a coluna. Então aqui, debilidade periférica, que é o conjunto de casas fracas. Onde surge mais debilidade periférica? Quando você faz um fianqueto, está lá arrocado e tem um fianqueto ali. Se esse bispo do fianqueto ele é trocado, que ele defendia um monte de casas, né? Os peões estão na casa de cor oposta, as casas da cor dele ele defendia. Se ele sai do tabuleiro. E aí, pessoal, o que há de problema nesta posição? Isso aqui ganhou as pretas. De novo, o Zurique 53. Agora é Glicoric e Keres. Keres é um desses reis sem coroa aí, né? Que a gente fala que se o cara tivesse sido campeão do mundo, não seria contestável. Korchnoi, Nizovic, Tarrasch, muitos, o Brois tem.
Eram jogadores muito fortes que poderiam ter sido campeões do mundo. Então, vamos tentar descobrir aí qual que é o problema e explorar. Ó, Gleikson. Rapaz, mas tá difícil falar seu nome hoje. Gleikson. Ó, porque ele ganhou o torneio hoje, o professor tá até emocionado, hein? Que beleza, o primeiro torneio que ele joga aqui já arrebenta. Puxa vida. É aquele torneio, gente, que a gente faz às 19 horas, às 19 às 20, né? Na sexta e no sábado é 21 às 22. Ele arrebentou quase 30 jogadores, pessoal forte. Ó, tá fortão. Ó, a casa E4 do Michel, o Antônio Cavalo E4, atividade das peças, a dama branca está escrava defendendo o peão. Ok. Ah, legal, ó. A torre também está escrava, cavalo também tem casa boa. Tá. Ó, o problema dessa posição aí é de grupos de peões. Então, aqui é a estrutura. Observa. Um único grupo. Um, dois, três. Ó, tem três ilhas, três blocos, e o outro tem um só. Agora, olhando a qualidade de cada peão, está atrasado numa coluna semiaberta. Está atrasado, mas não está numa coluna semiaberta. Também pode mudar, né? Pode mudar o status quo aqui, tirando avanço.
esse está isolado, esse está atrasado, esse está atrasado. Então, nós temos vários problemas. Agora, ó, comparando a atividade, dama está muito boa. Aqui, casa fraca. Aqui também casa fraca. Sempre a casa fraca vinculado, né? Um bracinho ali, segurando. Ó, Michel, dama B3, isso, ataca os dois peões, né? Depois cavalo C4, algo assim. Tá. Então, o que aconteceu nessa partida aqui? O Keres ganhou. Bom, jogou esse. A ideia é tirar o rei dali, né? Para poder gerar avanços. Cavalo E2. Porque precisa avançar aqui. Vamos ver se ele consegue avançar. Ele deu certo. Agora, isso vai aumentando o quê? A insegurança do rei. 2C1. Ó, já deu problema. C4. Aqui sempre tem que tomar cuidado com esses táticos, ó. Leva esse. Então, o peão que está atrasado, você tenta descartar. Mas o cara está dando o peão de graça? Pois é. Fique de olho, porque pode não ser de graça. Ó, o Antônio achava que jogavam as pretas aqui. Mas é mais uma questão, Antônio, de avaliação. Jogar brancas ou pretas aqui não tem tanta diferença. Né? Porque não é uma posição daquelas dinâmicas que você tem que contar ali com linhas abertas para atacar, rapidez no ataque. Isso aqui, sabe aquela música? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Martinho da Vila? Pois é isso aqui. Você vai uma toadinha ali, vai melhorando, infiltrando. Nessa posição, se jogassem as pretas e fizesse cavalo E4, é isso? Se as pretas jogassem cavalo E4 aqui, beleza? Ah, mas eu não jogo cavalo E2. Assim, acho que ainda vai ter que lutar mais, porque ó, pode fazer cavalo toma e dama E3, pode fazer cavalo E2. Que, ou jogando branco ou as pretas aqui, tanto é que o branco era a vez do branco, e mesmo assim as pretas ganharam. Né? Vamos lá. E vem para cima, não tem jeito. Porque quando abre linhas para gerar alguma mobilidade desses peões, tem que fazer o rei G1, tem que jogar o G4, aí toma, abre a coluna H. O problema dessas posições é exatamente isso. Para você tentar resolver um problema, acaba gerando outros problemas. Aqui, no caso, foi o rei exposto. Não, Antônio, beleza. É só que o seguinte, essa posição, ela não é problema dinâmico, é estático. Estático você vai aproveitar agora, vai aproveitar depois. É estático, né? Estátua, está parado ali. O problema, e você vai explorar ele. Não tem jeito. Independente de quem joga ele. Deixa eu mudar aqui então, para ficar mais fácil para vocês essa questão de aqui. Aí aparece. Aqui jogam as pretas. Acho que aí fica mais fácil. Beleza? Então, ó, quando tem 3 pontinhos, jogam as pretas. Isso aqui é o Kelly, Stalberg, também 53. Vocês estão vendo que esse torneio de 53 é um espetáculo, né, de nível técnico. Quantos livros tem em cima, né, desse torneio? 2 livros são os mais famosos aqui. É o do Najdorf e do Broenstein. Mas eu digo assim, fragmentos. Pega uma partida, pega um ponto dela ali. Quantos livros tem material do Zurich 53? Então, dá uma olhada nessa posição, jogam as pretas, qual é a avaliação que vocês fazem? Já estamos caminhando aqui para a nossa última parte do treino, dividido em 4 partes, digamos assim, né? Estamos no 4 de 4. Estamos caminhando aí para a última parte.
Então, Keres, Stalberg. Essa posição jogam as pretas. Mas quem ganhou foi o branco. Então, avalia aí para a gente ver o que tem. Ó, o Wesley está gostando dama G5. Ok. Michel C5. Para enfraquecer o peão de D. Ok. Dama G5 é uma boa. O Igor está gostando dama G5. O Carlos C5. Antônio. As pretas têm o peão de C6, atrapalhando a ação do bispo. E atrasado. Ok. Avançando, pode abrir a coluna D. Aham. Tá. Para as brancas, mas essas ficarão com as debilidades dos peões dobrados e frágeis. A coluna D está longe de ser totalmente dominada pelas brancas. Torres C e D. Ok. Joia. Então, qual que é o tema será que está dominando aí essa posição? Dos elementos que nós estamos estudando, que são os motivos aí estratégicos, o que está dominando? Ó, o Antônio também tem a questão das 3 ilhas de peões. Sim, o branco tem 3 ilhas, muito bem. As pretas 2, tem 3 grupos de peões. Ó, o Igor falou dos peões débeis, acredito que o peão de C mesmo. Tá. Então aqui, pessoal, é a questão do quê? Das linhas abertas. Então nós vamos ter as colunas C e D, tem até a ação da diagonal, né? Então o lance aqui tem que ser mesmo C5. Isso aí é algo natural, né?
dama E1, bispo E4, torre F4. Essa passagem do bispo é para defender F7. Agora, a questão aqui é a coluna F. A gente chegou a falar dessa possibilidade, mas o branco está trabalhando a coluna F. E o que o bispo faz? O bispo manobra para tentar defender F. Mas veja como brilhantemente as brancas manobram, ó, agora está dominando a coluna F. Agora, tem uma peça que não deixa o branco ganhar ali mais rapidamente, pressionando a coluna F. O que nós temos que fazer, então? Ó, A5, seguido de bispo A6, a ideia do Jamil. A ideia é trocar os bispos, tendo em vista o bom bispo das brancas. Boa estratégia, Jamil. Michel, senão o espião viraria alvo, pois estava atrasado. Tá, na coluna semi-aberta, beleza. O que o branco vai ter que fazer nessa posição para poder conseguir dominar bem a coluna F? Ó, H5. Bom, quando fez aqui, ele vai jogar H5. Então, não vai deixar fazer H5. Quem é que não deixa atacar F7? G6, né? Então, veja. Você vai tirar o protetor de F7. Então, aqui são as colunas. O branco batendo em F7. As pretas na coluna C, que a gente já tinha apontado lá. Aí teve que tomar, toma de torre. Tá atacando o peão de H. Joga G6. Voltamos. Ameaça a dama toma H5. Tá cravado. Aí tira o rei, tira o tema. Ó. Ameaça a torre, toma H5. E aí, peão atrasado na coluna semi-aberta. Já vamos jogar lá. Que aqui vai criando rupturas. Agora vai jogar um E6. E aí já não tem jeito. E essa posição bem simples. A e A aí tá tudo bem. No de C, a torre já está atrás. E peão de GH são os peões que vão ganhar. Ele abandonou. Vamos para o último. Aqui é a partida do Botvinnik. Do Medina, foi jogado em Palma de Mallorca, 1967. Jogam as brancas. Você viu que esse pessoal, nossa, bom, foi uma seleção também muito precisa, muito bem escolhido as partidas que o Kotov trouxe para o livro. Mas, francamente, esses caras jogavam muito mesmo. Ó, o Jamil já está gostando do torre D7. O Gleikson já viu aí que isso aí deve ser o quê? Uma dragão, né? Um rocô grande, outro rocô pequeno. Isso é legal, você identificar a abertura, a defesa ali, porque já tem as características dela, né? Por exemplo, eu sou jogador de dragão. Se eu olho uma posição, já identifico uma dragão, eu já sei a característica. Eu vou tentar explorar. Isso é muito bom. Nosso campeão do torneio de hoje aí tá brilhando. Então, ó, já temos torre D7 e depois torre de HD1, a ideia do Michel, a ideia do Jamil, torre D7. Então, isso aí de novo, nós estamos falando de coluna, de fileira, segunda fileira das brancas,
7ª fileira das pretas, a coluna D, a coluna C para as pretas. O bispo muito forte na diagonal. Ó, Michel está achando que torre D7, depois ainda tem uma ameaça de bispo tome 6. Legal. Ó, o Carlos também tá para torre D7. Vai ter contra-jogo pela coluna A. Ah, o A5, A4, né? Legal. Ó, o Antônio aí já ficando de olho no A5, A4. Muito bem. Vamos lá. Então, torre D7 parece ser a jogada candidata perfeita. Não parece? Ó, dobra. Ó, o A5 lá que nós falamos. E essa posição, então, como é que defende o mate, né? Ô, professor, o que você acha que aconteceu de errado aí? Que parecia tão bom o torre D7. Não parecia tão bom o torre D7? Mas nós esquecemos do quê? Da infiltração aqui, ó. Infiltração da dama. Vamos perguntar para o computador o que ele acha? Ó, ele dá vantagem para as pretas. E manda o branco jogar aí torre B1. Agora, o que ele fala de torre D7? Ó, ampliou a vantagem. Então, tem que tomar muito cuidado quando você vai para cima do adversário com essa diagonal poderosa, mas a briga pela coluna D, mais a entrada nas casas pretas. Ainda teve o A5, né? Conseguiu jogar 5, mas não fez A4. Molhou o pé de frango aí, é? Então, é muito natural, essa é a jogada natural, né? Torre D7 e ganhar as pretas. Então, o que a gente poderia fazer aí? Um rei B1, lá vem o cara com A5. Então, também tem que observar o contra-jogo do adversário. Mas esse aí é diagonal, 7ª, 8ª, 1ª e 2ª. Então, colunas e fileiras. Pessoal, obrigado demais pela boa companhia. Ajustar o equipamento aqui, que já vai entrar o aluno das 10, depois das 11. Meia-noite termina o expediente aqui. Abração para vocês. Eu deixo lá no grupo de alunos as 3 listas. A lista do Pacman, do Silma e aqui também a lista do Kotov, tá bom? Amanhã a gente está de volta. Amanhã nós vamos fazer planejamento. Planejamento. Terceiro dia vai ser tática. E o último dia vai ser cálculo. Então, tem 4 divisões aí o nosso curso. Obrigado demais. Valeu, Jamil. Apareça mais vezes. Os mosqueteiros de hoje aqui, Antônio Gleikson, fortíssimo. Ganhou hoje brilhantemente nosso torneio. O Igor, o Michel, o Bervan. Salomão, estuda aqui com a gente, né? Faz curso VIP. Sérgio, Wesley, Bruno. Legal demais, gente. Obrigado. Valeu. Tchauzinho.